Entre o dia 31 de março e 1º de abril de 1964, ocorreu um golpe militar no Brasil. Nesse dia, portanto, a democracia fora rapidamente substituída por uma ditadura civil-militar. Um período da história cheio de violências, opressões e autoritarismo. Hoje, vamos falar da série de eventos que culminaram nesse golpe de Estado. A bagunça toda começa com a vitória de Jânio Quadros na corrida presidencial de 1960. Jânio teria como premissa geral de seu governo livrar o Brasil por completo da corrupção, ao mesmo tempo em que finalmente prestaria mais atenção aos necessitados. A rigor, Jânio Quadros era mais um populista. Seu populismo conservador era um contraponto ao populismo progressista de JK e ao populismo trabalhista de Getúlio Vargas. O governo de Jânio Quadros foi um verdadeiro voo de galinha, terminando com uma renúncia do presidente. Mas por quê? Bom, a crise começa quando Jânio resolve adotar medidas econômicas austeras. Isso se deve ao fato de que o Brasil estava enfrentando uma grande alta inflacionária e crescimento da dívida externa. Daí a resposta foi restringir o crédito, congelar os salários e incentivar as exportações. Além disso, as relações diplomáticas com a União Soviética foram restabelecidas. Diversos economistas e estudiosos do período acreditam que essa postura fosse uma tentativa de aumentar o máximo possível o mercado consumidor externo por meio da diplomacia. Entretanto, a postura desagradou o governo norte-americano e queimou o filme de Jânio, que havia sido eleito a partir de uma base conservadora ligada às elites e aos militares. Ou seja, Jânio estava sofrendo pressões por todos os lados. Interessante, entretanto, é ressaltar que, ainda que Jânio estivesse num momento delicado de seu governo, é muito possível que a sua renúncia tenha sido mais uma performance do que qualquer outra coisa. Inclusive se acredita que ele pretendia apenas causar alvoroço, comoção popular e eventualmente forçar o Congresso a pedir o seu retorno ao governo. Só que, na real, não deu certo porque ninguém ligou muito. O Congresso ficou numa boa, a população agiu com indiferença e veja só, nessa época, a chapa do presidente não vinha com o vice de brinde, como o Temer da Dilma ou o Mourão do Bolsonaro. As regras eleitorais estabeleciam chapas diferentes e independentes para a candidatura de cada cargo. O vice de Jânio era João Goulart, também conhecido como Jango, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Muito bem, no dia 25 de agosto de 1961, João Goulart estava numa viagem diplomática lá na China. Na falta de Jango, quem assume o governo é o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Com isso, instaura-se uma crise institucional em razão de uma grande resistência por parte dos militares com relação a Jango. A crise, entretanto, se resolve com a aprovação pelo Congresso de uma emenda constitucional que institui o parlamentarismo no Brasil no dia 2 de setembro de 1963. Entretanto, o parlamentarismo durou pouco e no dia 6 de janeiro de 1963 rola um plebiscito acerca de qual deveria ser o modelo de governo do Brasil. Nessa ocasião, o presidencialismo supera o parlamentarismo e com isso Jango volta ao governo, assumindo o poder de fato. Jango era um político gaúcho que entrara para a política por conta de um amigo conterrâneo bastante conhecido, Getúlio Vargas. Jango foi deputado federal, depois ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no segundo governo de Vargas. Em sua época de ministro, ele ficou bem investido no lado dos trabalhadores. Vale lembrar que ele foi um filho do populismo trabalhista de Vargas. O que quer dizer basicamente que Jango era visto por muitos como um simpatizante do comunismo, visto que ele estava na China comunista durante o momento de renúncia de Jânio. Assim como os Estados Unidos começaram a exercer grandes pressões, e temos isso bem detalhado num vídeo só falando do envolvimento dos Estados Unidos na ditadura, que está aqui na descrição. Jango, percebendo a hostilidade por parte do exército, nomeia chefes militares de sua confiança para a chefia da casa e, além disso, abandona o plano de austeridade econômica. Nessa época, Jango, que já tinha conseguido instaurar o 13º salário, aprovou reajustes salariais para o funcionalismo público. Então, de um lado, Jango buscou apoio político entre as classes populares e o movimento sindical. Por outro lado, tentou a sorte com alguns setores da direita, realizando reformas nos ministérios e oferecendo cargos a pessoas ligadas a empresários e investidores estrangeiros.
No ano de 1964, a instabilidade ficou ainda mais agravada. O descontentamento do empresariado nacional aumentou com a pressão dos movimentos sindicais para com o governo. Então, no dia 13 de março de 1964, em um comício de 350 mil pessoas na praça em frente à Central do Brasil, Jango anuncia 2 decretos. O primeiro estatiza todas as refinarias particulares de petróleo e derivados do Brasil. E o segundo, uma proposta de reforma agrária que desapropriaria terras vizinhas a ferrovias, rodovias e açudes. E logo depois ele propõe ao Congresso uma mudança na lei para permitir a reeleição de presidente. No dia 19 de março de 1964, ocorre a famosa Marcha da Família com Deus para a Liberdade, que reuniu milhares de pessoas pressionando a queda do governo. Acerca de tudo o que estava rolando na época, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, preocupado, diz: "Volto certo de que um golpe virá. De lá ou de cá, ainda não sei." No dia 20 de março de 1964, o presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon Johnson, prepara uma força naval para intervir na crise brasileira. Em resposta, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que na época era chefe de Estado-Maior do Exército, escreve instruindo aos seus colegas: "Não sendo milícia, as Forças Armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. Destinam-se a garantir os poderes constitucionais e a sua coexistência. A ambicionada Constituinte é um objeto revolucionário pela violência com o fechamento do atual Congresso e a instituição de uma ditadura." Bom, de um jeito ou de outro, no dia 26 de março de 1964, um cabo chamado José Anselmo foi detido enquanto tentava organizar uma associação de classe. E isso acaba provocando uma rebelião de marinheiros contra a Marinha. A situação em si já gerou bastante insatisfação aos membros da cúpula militar, mas o que realmente tirou eles do sério foi o fato de que o governo federal optou por não punir os rebeldes, na medida em que acreditava ser uma manifestação legítima, em que aquele ainda era um país democrático. E foi aí, meus queridos e queridas, que se instaurou o cenário em que ocorrerá o golpe de Estado que colocará fim à primeira experiência de regime democrático no Brasil. No dia 30 de março, diversas forças começam a se articular. Às 11h35 da noite, Lyndon Johnson já recebe aviso da iminência do golpe de Estado no Brasil. Castelo Branco se articula para impedir qualquer ação precipitada por parte do Exército. Chega a ligar para Mourão Filho não mobilizar as tropas para o Rio de Janeiro, mas já era tarde demais. Jango entra em contato com o chefe do gabinete militar, preocupado com os desdobramentos que se seguirão. Descobre ainda de manhã que Mourão havia deslocado tropas. O governo norte-americano começa a mandar embarcações para o Brasil. Manifestantes pró-governo se reúnem diante do Palácio do Governador em defesa a Jango. Todas as outras forças políticas do Brasil se articulam. O clima é do prenúncio de uma guerra civil. Pouco depois, as tropas governamentais partem do Rio de Janeiro para o que parece ser um confronto direto. No entanto, o golpe não se concretizará, como constará em seus documentos, no dia 31 de março, mas sim no dia 1º de abril de 1964. A rebelião militar é desencadeada no dia 31, mas o golpe de Estado, como engenharia política, que realmente tira as bases da presidência como figura institucional, ocorre no dia 1º. Ainda na madrugada, início do dia 1º de abril, por volta das 3h30 da manhã, informam Jango de que imensa parte do exército teria aderido aos rebeldes. O diretório do partido de Jango, o PTB, reúne seus membros no Rio de Janeiro, faz piquetes e manifestantes planejam invadir o clube militar. Às 11 horas da manhã, Castelo Branco e Costa e Silva estão reunidos, assinando o Manifesto dos Generais de Guanabara. Momento crucial para o golpe, pois ambos esses generais, que eram profundamente influentes, resolvem aderir à conspiração. Vale lembrar que Castelo Branco até esse ponto se opunha. Ao meio-dia, o ministro Jair Dantas pede demissão e João Goulart resolve que é hora de sair do Rio de Janeiro e ir para Brasília. Ou, em suas palavras, isso aqui está uma ratoeira. Diversas rebeliões explodem no país inteiro e aproximadamente 5 da tarde, a UNE, União Nacional dos Estudantes, tem sua sede incendiada. A Faculdade Nacional de Filosofia foi metralhado. Além disso, o jornal Última Hora foi invadido e tomado por oficiais. Às 18 horas, ocorre uma marcha comemorando a queda de Jango, chamada Marcha da Vitória. Um pouquinho mais à noite, Castelo Branco, Ernesto Geisel e Costa e Silva se reúnem no quartel. Segue o diálogo. "Por que o senhor não vai assumir o primeiro exército? Porque eu vou assumir a coisa toda." Jango segue para Porto Alegre sem nem passar no palácio para pegar suas coisas. Nesse momento, o golpe está concretizado.
É no dia 2 de abril de 64 que se formaliza a deposição forçada de João Goulart diante do Congresso Nacional. Quem assume novamente é Ranieri Mazzilli. Entretanto, ele só ocuparia o cargo por 10 dias. No dia 11 de abril de 1964, com 361 votos favoráveis e 72 abstenções, o Congresso, agora tomado, elege para presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, dando início ao período da ditadura militar no Brasil. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não responde. E, acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E, bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.